mas eu sou capaz de apostar que tem um pote sem tampa aí na tua casa. Seja ele de vidro, seja ele de plástico, tem um pote sem tampa aí. Tenho certeza. Muito bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Paty, tu estás no Paty Patute. Eu tenho certeza que tu tem um potinho sem tampa aí na tua casa. Ou porque tu emprestou, mandou com alguma comidinha para algum lugar, ele voltou sem a tampa, quando ele volta, né? Ou então tu tirou o pote do freezer e abriu com, né, uma agilidade maior do que o pote permite, rachou a tampa, derrubou no chão, a tampa quebrou. Enfim, são N os motivos que fazem com que nós tenhamos os potes sem tampa em casa. Hoje nós vamos resolver isto. Olha o que eu tenho aqui. Nós vamos fazer a tampa do pote que está sem tampa. E olha esse aqui, um potinho de chimia, todo decoradinho, que eu amo. É de vidro e o que aconteceu? Eu derrubei a tampa. Ficou sem tampa, só que eu sou tão apaixonada por esse potinho que eu não botei o potinho fora. E fiz uma tampinha para ele. E olhem aqui os frufruzinhos, porque claro que a gente não vai fazer uma tampa simples, a gente vai fazer uma tampa enfeitadinha. Vem comigo pro passo a passo. Ah, lembra sempre, deixa um like aqui no canal, isso ajuda o canal a crescer e eu posso trazer mais vídeos com passo a passo e dicas para vocês. Beijos, fiquem com o passo a passo. Então nós vamos precisar de 2 tecidos. Eu aqui vou usar os 2 tecidos, os 2 tricoline, tá? Eles conversam, né, entre si, mas não necessariamente precisam conversar. Tu pode fazer uma estampa de um lado que não tenha nada a ver com a cor do outro lado, porque elas não vão aparecer, né? Uma não vai aparecer quando a outra face estiver sobre o nosso pote, tá? Quem quiser também pode fazer um dos lados em plástico, tá? Eu aqui vou fazer tecido, que eu acho mais prático, dá para pôr para lavar a hora que eu quiser sem problema, e o plástico sempre tem aquela funçãozinha, né, que às vezes ele rasga e tu acaba perdendo a peça, tá? Mas fiquem bem à vontade, é no mesmo jeito. Se for usar plástico, vai ser a mesma regra para fazer a peça, tá? Então aqui de um lado eu vou usar esse estampadinho com fundo cinza claro, e do outro lado vou usar esse cinza mais escuro aqui. Vamos para as nossas medidas. Se tu for fazer para ti, tu vai ter o teu pote em casa, né? Então tu vai poder fazer pela medida dele. Se tu fores fazer para vender, eu te aconselho a dar uma olhadinha no diâmetro do pote. O diâmetro é essa medida aqui, ó, de fora a fora, né? Do nosso pote, tá? Dá uma olhadinha num site, ou passa no mercado, dá uma olhadinha, porque geralmente os potes, eles têm 3, 4 tamanhos, né? Geralmente é isso. Que são medidas mais tradicionais, vamos dizer assim. Então aqui é o diâmetro dele, ó. Do pote de fora, né? De uma ponta até a outra ponta de fora é o diâmetro. Esse aqui, ó, ele tem 20 centímetros de diâmetro, pegando a bordinha dele, ó, tá? Então, tu pode dar uma olhadinha no mercado ou num site que vende os potinhos, lembrando que não precisa ser só pote de vidro, pode ser um pote de plástico também, tá? Aí tu dá uma olhadinha nas medidas, se tu fores fazer para vender, tu pode fazer 3 peças, né, ou 4 peças, tu dá uma olhadinha nos tamanhos, e aí tu pode deixar um kitzinho pronto, só uma sugestão, tá? Então aqui, se eu vou fazer esse potinho meu aqui, o que eu posso fazer? 2 maneiras. Já medimos o nosso diâmetro, então aqui a gente viu que tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Eu posso tanto usar um compasso para fazer o círculo aqui, ou, quem não tem o compasso, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o nosso potinho aqui, ó. Eu tô usando aqui 2 retalhos, tá? E eu tenho que marcar 4 centímetros maior do que o diâmetro que eu tenho aqui, tá? Então, para quem não tem o compasso, como é que vai fazer? Vai pegar a nossa, uns chamam de fita métrica, outros chamam de trena, né? Vai pegar a nossa trena aqui, ou fita métrica, tu vai botar o potinho aqui, ó, e tu vai marcar 4 centímetros maior em toda a borda, tá? E vai fazer pequenos risquinhos para depois
nós unirmos eles, tá? Eu vou fazer aqui, por enquanto não vai dar para vocês verem a marcação, tá? Mas eu vou fazer bem certinho aqui, ó, vou passando todo ao redor do meu potinho. Não precisa ser tão juntinha a marcação, eu só tô mostrando aqui esse primeiro passo para vocês poderem fazer aí, tá? Então, eu vou fazer todo esse contorno aqui, em toda a volta do meu pote, e depois eu vou vir unindo os pontinhos, ó, de forma bem simples. Ah, Paty, se não ficar bem arredondadinho, não tem problema, tá? Não pode ficar com bicos, né? Pontas, bicos, assim, mas aqui, ó, é um arredondadinho bem levinho, tá? Só fazer isso daqui em toda a volta. Então, agora eu vou fazer essa voltinha aqui, vou acelerar para vocês acompanharem. Então, aqui, ó, já fiz todas as marcaçõezinhas, uni os pontinhos, né, fui riscando. Tô fazendo a marcação nesse tecido escuro, que fica melhor para vocês visualizarem, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer agora? No tecido estampado, eu não vou fazer marcação nenhuma, tá? Não vou marcar nada nesse tecido aqui. E também não vou recortar esse tecido estampado. Então, um deles tu escolhe para não fazer marcação e para não recortar. Esse aqui que tu fez a marcação, o que é que tu vai fazer agora? Tu vai recortar nesse risco aqui. Recorta bem certinho em cima desse risco. Bom, já recortei aqui nosso primeiro círculo, tá? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar estampa para cima. E esse aqui é um fio tinto, tá? Então, dos dois lados ele é igual. Mas se ele tivesse estampa, a estampa estaria encontrando esta estampa aqui, tá? Se ele tivesse frente e verso, então aqui, ó, é estampa com estampa, ou frente com frente, tá? Nós vamos costurar pelo avesso. Agora, nós vamos colocar uns alfinetinhos aqui, ó, ao redor, que é para a peça não enrugar, né? Não ficar repuxada, não faltar tecido. E nós vamos, após passar os alfinetinhos, nós vamos passar uma costura com o pé de máquina aqui na volta toda. E vamos deixar um espacinho pequenininho, assim, ó, de uns 3 dedos no máximo, para desvirar a peça. Aqui o espaço para desvirar pode ser pequenininho, porque como é só tecido, não tem estruturador, né, não tem manta, não tem nada aqui dentro, ele é fácil de desvirar, tá? Vou pegar os alfinetinhos, vou colocar aqui. Agora, então, ó, a peça bem alfinetada, tá? Bem alfinetadinha, tecido bem lisinho, ó, dos dois lados, tá? Eu vou passar uma costurinha, então, em toda essa borda aqui, não vou recortar ainda o tecido de baixo, por enquanto não recorta. Primeiro passar a costura, tá? Deixa um pedacinho sem costurar para desvirar. Inicia a costura com retrocesso e finaliza com retrocesso, porque daí quando nós formos desvirar a peça, não vai abrir a costura, tá? Bom, já costurei, então, toda a voltinha e deixei esse espacinho pequenininho aqui para desvirarmos a peça, tá? Vou retirar os nossos alfinetes daqui e agora sim eu vou só verificar se ficou tudo bem costuradinho. E aí nós vamos recortar o excesso desse tecido aqui debaixo, tá? E eu vou utilizar a tesoura de picote aqui. Para quem não tem a tesoura de picote, pode utilizar a tesoura convencional e depois vir dando pequenos piquezinhos em toda a volta, que é para a peça se assentar. Quando é peça assim circular, é melhor fazer os piquezinhos, tá? Ó, então tá tudo bem costuradinho, já posso fazer o recorte, tá? Nessa partezinha que eu deixei aqui, ó, para nós desvirarmos a peça, eu não vou passar a tesoura de picote,
tá? Por quê? Porque nós vamos colocar essa partezinha para dentro depois, para fazer um acabamento ali. Então, aqui eu não vou usar a tesoura de picote, tá? Eu vou deixar o recortezinho dela normal, um pouquinho até maior, ó, para depois nós podermos embutir ali quando desvirarmos a peça. Olha, até manchou minha máquina aqui, eu tenho que passar um negocinho. Aqui eu tenho que fazer uma espécie de triagem já, ó. Isso aqui é um tecidinho que eu posso usar depois para fazer as mantas, né? Ou para fazer um outro trabalho com recortes, tá? Então, esse aqui eu já vou deixar separadinho. Aí, vocês devem estar observando, essa peça aqui, ela tá manchada aqui, ó. Então, isso aqui eu já vou descartar. Ela tá bem manchada, eu não sei se ela vai depois recuperar a cor. Vou retirar fora essa parte aqui, ó, que tá manchada, e essa outra partezinha eu deixo para aproveitar os retalhinhos, tá? Mas isso eu faço aqui. Se tu não quiser fazer, aí fica ao teu critério, tá? Prometi para vocês que nós vamos fazer uma peça com retalhos, né? Não esqueci. Vamos fazer. E esse aqui eu já vou descartar. Então, agora a nossa peça já tá toda recortada com o picote, ó, toda picotadinha, menos na partezinha que nós vamos desvirar. Bom, já desvirei a peça, agora eu vou ajeitar essa costura, ó, lembram aquele jeitinho que eu sempre faço? Pega a peça, ó, esgana ela, né? Dá uma torcidinha nela, ó. Aí a costura vai se ajeitando, que aí quando tu fores passar o ferro, ela já tá com a costura bem ali pra cima, ó. Tá? Faz isso em toda a volta da peça. Não tenham pressa de fazer, porque desmanchar a costura demora mais do que costurar. Então, vamos lá com calma. Agora, eu vou levar essa peça ao ferro, vou passar ela bem passadinha, para assentar bem essa costurinha aqui, para desamassar ela aqui no meio, né? Para ela ficar bem assentadinha antes de fazer a próxima costura. Por enquanto, esse buraquinho por onde nós desviramos a peça vai ficar aberto. Já passei a nossa peça no ferro, ficou bem assentadinho. Agora, ainda não fechei o buraquinho, tá? Por onde nós desviramos, eu só dobrei ele aqui bem dobradinho, mas ainda não fechei ele. E não vai ser fechado nesse momento. Agora, nós vamos passar uma costura em toda a volta, tá? Encontrando a costura, não vai deixar nenhum buraquinho aberto. Então, começa com retrocesso, finaliza com retrocesso, ou começa sem retrocesso, finaliza em cima da costurinha. Toda essa volta com 2 centímetros, tá? 2 centímetros da borda para dentro. Paty, tenho que fazer todo o desenho? Não, não precisa. O que que tu vai fazer, ó? Então, tu tem que marcar 2 centímetros aqui, ó, da bordinha para dentro. E fazer uma costura em círculo aqui, toda a volta, sem deixar nenhum espacinho aberto, tá? Tu pode desenhar, se tu se sentir mais confortável, tu pode desenhar, se não tu marca aqui, ó, na tua máquina, tu vê a partir da agulha aonde dá os 2 centímetros, e tu pode fazer uma marcaçãozinha aqui, ou usar aquele ímã, né, que a gente coloca aqui, ele marca onde fica a medida que tu quer. Tu pode também passar uma fita crepe aqui onde dá os 2 centímetros, tá? Tô mostrando com, né, para vocês não precisarem ficar riscando, ó. Aqui dá os 2 centímetros, tu pode botar a fita aqui, tu sabe que ali é o limite que tem que encostar o tecido, tá? Eu vou me guiar aqui por essa marcação da máquina mesmo, aqui tem uma linha na máquina, tá? Na de vocês também deve ter.
Se não tiver, vocês podem fazer isso que eu disse, ou usar o ímã. Para quem não tem o ímã, passa uma fita. Marca ali, ó, a partir da agulha, 2 centímetros, e passa a fita ali, que vocês sabem que é o limite de onde tem que passar a costura, a encontrar a peça, o final da peça, tá? Lembrando, aqui tem que estar com uma linha que combine, né, gente? Tanto em cima quanto embaixo, tá? Bom, já passei a costura, tá? Dos 2 centímetros, tá ali a minha costura, ó, passadinha. Agora, ó, lembram que eu deixei aquele buraquinho aberto? Ele segue aberto, vai seguir aberto. Agora, nós vamos fazer outra costura, que é a costura que faz aquele frufruzinho bonitinho, tá? Nós vamos iniciar essa costura aqui, ó, na parte que tem o buraquinho, com um pé de máquina, tá? Então, tu vai iniciar com retrocesso. Gente, estão cortando grama aqui hoje no condomínio, então vocês me desculpem se tiver um barulho aí no fundo, tá? Então, tu vai iniciar o retrocesso aqui onde tem o buraquinho, ó. Faz toda a volta com o pé de máquina, essa costura toda a volta. Quando chegar aqui, onde tem o início do buraquinho, tu vai dar outro retrocesso e vai parar a costura, tá? Então, tu vai ficar com esse túnel aqui aberto, certo? Porque nós precisamos passar o elástico. Então, vou fazer essa costura agora. Bom, passei a costura e agora vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho uma costura, que é aquela primeira com 2,5 centímetros que nós fizemos, tá? Ela começou e acabou no mesmo ponto, então ela não tem nenhum espacinho aberto. Já essa costura que nós fizemos agora por último com o pé de máquina, ela iniciou com retrocesso, fez toda a volta, finalizou com retrocesso e o buraquinho que nós deixamos para desvirar a peça, ele continua aberto, ó, tá? Então, agora, por este buraquinho, nós vamos passar o nosso elástico. Então, aqui, ó, eu falei que ia medir para vocês, né? Quanto tinha ficado mais ou menos, tá? Então, ele ficou, vou começar aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, tá? Pode ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só para vocês terem uma ideia final aí de número, né? Ó, 52, mais um espaço para o nozinho. Se vocês cortarem com 60 o elástico, vai ser bem suficiente, tá? Porque aí 52 ele já amarradinho, ele pronto, tá? Com 60 dá o espaço certinho para vocês fazerem 3 nozinhos bem tranquilo e ainda sobra uma pontinha, tá? Então, essa é a medida para o elástico. Então, aqui, ó, dei 2 nozinhos, tá? Vou dar um terceiro nozinho. Por que um terceiro nozinho, Paty? Porque com 3 nozinhos ele raramente desmancha, tá? Com 2 é mais fácil de desmanchar. Dei 2 nozinhos, apertei bem. Posso cortar todo o excesso. Paty, tu deixou muito elástico. Deixei mesmo, gente. Poderia ter cortado menos aqui, tá? Agora eu vou esconder esse nozinho lá dentro, ó. Vou puxando para esconder ele lá dentro. E lembram que aqui ficou então o buraquinho para nós fecharmos e mais essa costurinha com o pé de máquina que nós fizemos aqui, ó. E também temos que fechar a máquina agora. Aqui tu tem duas opções. Essa aqui tu tem que fechar na máquina, tá? Mas essa aqui tu pode fechar tanto na máquina quanto com um ponto invisível. Mas para quem vai colocar uma etiqueta, pode usar esse momento para colocar a sua etiqueta aqui e aí sim fazer o fechadinho, tá? Então, passei a costurinha, já coloquei a etiqueta, agora eu posso distribuir esse elástico de forma mais uniforme, né? Ficar mais uniformezinho, tá? Arrumando bem direitinho.
E agora, olha, ficou, parece uma touquinha de banho, só que um pouquinho menor, né? Agora, nós vamos colocar no nosso pote. E aí, eu quero mostrar para vocês aquele frufruzinho que fica na volta, que eu acho tão bonitinho. Olha que amor que ficou, gente. Agora, vamos ver o frufruzinho. Olhem que amor. Dá toda uma diferença fazer esse detalhe aqui, ó. Ele não fica só ensacolado, sabe? Se não tiver esse frufruzinho aqui, ele fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É como se isso daqui ficasse assim, ó. Fica só uma dobra, sabe? Não fica assim um frufruzinho. Tem quem goste? Claro que tem, gente. Eu gosto de uma coisinha mais enfeitadinha, tá? Aqui ficou também a nossa etiqueta, para quem não quiser, não precisa colocar, tá? Então, aqui, ó, ficou o nosso potinho com tampa, né? Porque, com certeza, todo mundo tem um pote em casa que a tampa se perdeu, ou a tampa quebrou, ou a tampa, às vezes, ela racha, né? Se tu leva pro congelador, às vezes tu tira com pressa, ela racha, tem que botar fora. E aqui, então, a nossa tampa para o nosso pote. E ela dá para usar dos dois lados, né? Eu comentei, mas dá para usar dos dois lados. Ficou reversível. Então, se tu quiseres fazer com duas estampas bem diferentes, também pode, ó. Aqui ela ficou bem neutra, né? Uma cor bem neutra. Eu, como gosto de colorido, vou usar do outro lado, tá? Mas fica ao critério de quem estiver fazendo. Então, aqui, deixa eu pegar um outro potinho ali para nós colocarmos ele do lado. Esse aqui é o meu potinho que eu boto chimia dentro e ele quebrou a tampa. E eu sou apaixonada por esse potinho. Então, eu fiz para ele também a tampinha, né? Aí ele fica todo mimosinho com o frufruzinho do lado. Esse daqui, vocês observem que eu não coloquei a etiqueta, tá? Porque esse daqui, como é meu, eu não coloquei etiqueta nele, tá? E olha que amor que ficou. Então, aqui, ó, eu tenho um conjunto, olha que amor. Se eu fizer mais uma peça, posso fazer com 3 peças para vender, né? Porque nem todo mundo tem um potinho desse aqui de frufru, pode fazer pela medida do menor desses de vidro. Ah, então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da aula, deixe um like aqui no canal, deixe um curtir aqui no vídeo, compartilha a aula com alguém que tu sabe que vai gostar desse conteúdo e lembra de ativar as notificações no sininho, que aí toda vez que eu posto uma aula aqui, vocês vão receber a notificação, aí vocês podem olhar no momento ou podem colocar para assistir mais tarde, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, beijos e até o nosso próximo encontro.